Olá, sejam bem-vindos à disciplina de laudos e perícias em engenharia de segurança do trabalho. Meu nome é o professor Gilberto e nessa primeira parte estaremos discutindo sobre as características gerais da perícia, as considerações técnicas que devem ser observadas no momento de uma perícia. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os peritos, né, e sobre os tipos de perícias, além, né, de verificar sobre os peritos legalmente habilitados. Bom, dentro do contexto da perícia jurídica, né, é importante que nesse ponto a gente vai tratar exclusivamente sobre a perícia jurídica, tá? Ela se classifica basicamente em dois tipos de perícias relacionados com a parte de segurança do trabalho. Então, eu tenho a perícia de insalubridade e periculosidade, né? Então, baseado na NR15 e na NR16. Então, o perito normalmente ele é designado, né, pelo juiz para verificar se existe, né, a necessidade ou não do pagamento da insalubridade, né, ou da periculosidade. Nesse caso, nessas perícias, os profissionais que estão habilitados a elaborar esse tipo de perícia são os engenheiros de segurança do trabalho, né, com registro ativo no CREA, né, ou no conselho de classe, né, então isso está na legislação, tá? Ou um médico do trabalho, perfeito? E fora a perícia, né, relacionada com a parte de insalubridade e periculosidade, eu tenho as perícias indenizatórias, né, referente a acidentes de trabalho. Aí envolve, né, a perícia técnica, né, que é o ponto aonde os profissionais, né, técnicos vão levantar os requisitos dos ambientes de trabalho e possivelmente também uma perícia médica, né, onde o profissional, né, o médico, ele vai verificar se a consequência realmente, né, tem, se a consequência em si foi realmente em função, né, daquele acidente e qual foi realmente a consequência final de tudo isso, perfeito? Bom, o profissional habilitado em perícia técnica, né, como eu já acabei de mencionar para vocês, né, o engenheiro de segurança do trabalho, devidamente registrado no conselho de classe, né, conforme determina aí a resolução 359 do CREA. Tá? Então, isso está regido, né, por essa resolução. Tá? Bom, um outro ponto importante, né, que a gente precisa verificar é o seguinte, né, que a perícia ela tem como objetivo verificar as instalações ou os ambientes laborais, né, com o propósito de identificar o nexo causal do acidente, assim como a existência ou não da culpa do empregador. O primeiro adendo que a gente tem que observar é o que é o nexo causal, né? É um termo muito comum, né, nessa área de perícia. Então, uma definição é o seguinte, tá? Então, o nexo de causalidade, né, é o vínculo fatídico, né, que liga o efeito à causa, ou seja, comparação de que houve o dano efetivo, motivado por ação voluntária, negligência ou imprudência daquele que causou o dano. Tá? Então, essa é a definição, né, de nexo causal. Como eu falei, né, é um termo bastante comum. Bom, no caso, né, da perícia médica, a gente sabe que o profissional habilitado para isso é o médico especialista, tá? Aqui cabe só um adeno, tá? Não é uma informação até importante. Não necessariamente é o médico do trabalho. Tá? Então, a perícia médica é o médico do trabalho especialista na lesão, né, vinculada ao acidente de trabalho, e não necessariamente especialista em medicina do trabalho. Então, se o médico do trabalho tiver outra especialização voltada para aquela lesão, é ele que vai fazer, né, ele está habilitado, né, para fazer esse tipo de perícia. Tá? É importante a gente falar isso porque muitas vezes o pessoal confunde, né,
acha que a perícia médica é somente o médico do trabalho. Tá? É importante, né, essa perícia médica, a perícia médica em si, ela é responsável, né, pela confirmação ou não da alegada da enfermidade ou lesão, ou seja, o médico vai constatar que realmente aquela lesão, né, foi, né, ela realmente está causando um dano ou causou um dano em função, né, daquele acidente ocorrido. Tá? Bom, agora vamos falar, né, dentro ainda do contexto da perícia, a gente vai falar sobre as provas no direito, né? Porque a perícia nada mais é do que um elemento, né, uma prova, né, para ser colocado aí, para ser inserido nos autos. Então tem algumas considerações que a gente precisa observar, né, para o profissional que está almejando aí trabalhar, né, ou prestar serviços na área de perícia, né? Então vamos imaginar aí imaginar não, né? Vamos definir aí alguns critérios importantes dentro, né, desses conceitos. Bom, a perícia ela está normatizada, né, no Código do Processo Civil, tá? Então aí através do capítulo 12, né, que fala sobre as provas, tá? O que seriam essas provas? Então, eu tenho aqui uma relação documental, uma relação, né, de itens, né, que podem ser utilizados dentro de um processo, né, do ponto de vista de levantamento de provas. Primeira, né, e talvez a mais prática e a melhor de todas, é a confissão das partes. Isso em qualquer perícia. Então, se alguém está confessando, né, teoricamente, todas as diligências seriam desnecessárias, né, pelo menos para verificação aí, né, da causa. Tá? As oitativas de testemunha, ou seja, ouvir testemunhas. Né? Então, o perito, né, o profissional, né, ele pode ouvir testemunhas, né, tentando entender, verificar qual é a causa e assim por diante. Tá? Documental, né, então eu posso juntar aos autos uma série de documentação, né, documentações referentes à empresa, à atividade laboral do profissional e assim por diante. E aí entra, né, a questão pericial, né, as vistorias, né, perícias. Então, a perícia é uma, né, das considerações de causa, de provas. Então, a perícia, na verdade, quando existe essa diligência da perícia, é exatamente para poder averiguar, né, e gerar provas no auto. E, por fim, né, a questão aí de inspeção, a inspeção judicial. Tá? A inspeção judicial, pessoal, tem uma caracterização, né, que é o seguinte: quando eu falo de inspeção, é quando o juiz, né, vai ao local da, local de trabalho, quando o juiz faz a diligência. Tá? Então, isso seria a inspeção, tá, judicial. Perfeito? Bom, dentro de todos esses conceitos, né, a gente tem aqui uma definição bem interessante, né, que é o do Fonseca. Ele diz que a prova pericial é um instrumento de grande relevância para a decisão do magistrado. Né? Apesar de não haver unanimidade, né, os laudos são utilizados em grande maioria para o deslinde, né, das demandas judiciais. O que acontece atualmente são dificuldades por parte dos magistrados em conseguir profissionais qualificados para realizar essas perícias, né, de maneira imparcial e objetiva. Tá? Então, a perícia é um instrumento, né, muito importante para a tomada de decisão dos magistrados, dos juízes. Né? Importante, né, frisar, a gente vai falar algumas vezes ainda, né, da necessidade desse laudo ser totalmente imparcial. Tá? Então a gente vai ver algumas, né, algumas características que existe, né, da necessidade de observar. Tá? E ainda, né, dentro de todo esse contexto, né, não existem critérios normativos oficiais, tá, que padronizam a estrutura de um laudo pericial. Não existe isso.
bem como, né, guias ou metodologias oficiais que norteiam um perito, né, quando esse é nomeado pelo juiz. O que pode ser um fator resultante até da baixa qualidade de alguns laudos. Tá? Então, isso é possível, né? Existe sim no meio, né, alguns laudos não muito consistentes, né, que infelizmente por uma série de fatores. Uma dessas partes de fatores é que realmente não existe um padrão, não existe uma metodologia específica. O que existem atualmente são as leis e normas, né, que direcionam o perito para o seu embasamento técnico. Então, o perito vai basear a conclusão técnica dele em normas, né, e legislação. Isso é fato. Em temas relacionados aí à periculosidade, por exemplo, estudos e conclusões, né, devem ser baseados na CLT e nas normas regulamentadoras. No caso de periculosidade, NR16, no caso de insalubridade, NR15. Tá? Bom, temos, né, vamos dizer, apesar de não ter uma metodologia, né, tem um fluxo que normalmente as perícias seguem, tá? Não necessariamente segue nesse trâmite, mas eu diria aí que em torno aí de 90%, né, das perícias acaba seguindo esse fluxo, né, disposto aí para vocês na tela. Bom, esse fluxo é importante a gente debater ele pelo seguinte, tá? É, existem, na verdade, né, a partir do momento que eu sigo algumas etapas, né, as etapas do processo pericial, vamos dizer assim, elas são regidas pelo Código do Processo Civil, certo? E elas estão compreendidas entre os artigos 464 e o artigo 480, 480. Essas também foram feitas como referências, né, até para elaborar esse fluxograma, perfeito? Bom, vamos então analisar, né, esse fluxo aí na tela. Vamos verificar o seguinte, né? Primeiramente, né, o perito vai até a vara retirar o processo ou ele recebe a notificação. Então, isso hoje em dia pode ser por e-mail, assim por diante, né? Após o exame dos autos, né, ele retira o volume, né? Ele pode ou não retirar o volume, tá? Se ele não retirar, né, ele pede vistas, por exemplo, aos autos, né, e devolve o processo declinando. Então, se ele vê, né, que aquela perícia que foi designada para ele, se ele verificar que se tem algum tipo de, vamos dizer assim, de impedimento, que mais para frente a gente vai estar vendo, ele declina, ele nem retira esse processo. Mas supondo que não, né, que ele aceitou, né, então ele vai retirar aquele processo, ele vai notificar as partes, né, via telefone, via correio ou autos. Então é muito importante, ele vai informar as partes, né, a empresa, vamos imaginar uma perícia entre a empresa e o empregador, né? Então ele vai notificar todas essas partes, dizendo, olha, estou assumindo, né, a perícia e estou agendando a perícia. Então ele vai agendar essa perícia e para isso ele precisa notificar, tá, as partes. Ele não pode simplesmente realizar a perícia sem notificar as partes. Então isso é muito importante. Aí existe vários meios de fazer isso, né? Via telefone, via correio, via e-mail. Né? Ele vai entrar em contato, né, para notificar e vai, lógico, né, quem estiver pensando, né, em trabalhar nessa área, é importante a gente criar evidências de que isso foi feito. Tá? Então, notificou as partes, né, ele realiza a perícia. Tá? Aí, se ele não conseguir finalizar por algum motivo qualquer naquele dia que foi pré-agendado, né, ele notifica novamente as partes e reagenda, né, a perícia e assim por diante. Supondo, né, que ele concluiu, foi tudo ok na vistoria dele, ele começa, né, ele elabora o laudo, né, que é o parecer técnico, né, e envia o protocolo aí lá para a vara. Tá? Uma vez emitido o laudo, as partes podem impugnar ou não. Tá? Ou seja, o que é essa questão de impugnar? Aí começa a entrar o trâmite, né, um outro trâmite na perícia, que são os quesitos. Então, uma das partes pode questionar o laudo do perito
ou vai elaborar alguns quesitos, né, tentando descaracterizar, né, aquela conclusão que o perito colocou. Então, normalmente, né, se o perito deu parecer conclusivo para uma das partes, possivelmente a parte, né, que não teve o parecer favorável, ele vai tentar descaracterizar, tentar impugnar esse laudo. Tá? Então, a impugnação, né, o pedido de esclarecimento das partes, então isso é comum, né? Não havendo, né, o julgamento e a sentença, né, é marcada, né, aí o juiz, né, faz o trâmite normal, né? Então ele elabora o laudo, manda para a vara, para o juiz analisa, né, as partes ficam, né, recebem essa informação, analisam o laudo, eles têm um período para impugnar ou não, né, através de quesitos, por exemplo, né? Então, não sendo impugnado, né, ou, né, na sequência correta, é feito a sentença. Então, o juiz, né, ele vai tomar a decisão dele, baseado ou não no laudo, porque o juiz também ele pode simplesmente tomar a decisão dele não necessariamente nas informações aí que o perito, né, desenvolveu no seu trabalho. Feito isso, né, tem a liquidação do processo, vem os cálculos, né? Aí o cálculo, né, vamos imaginar que é o cálculo de indenização, né, ou cálculo de quanto o profissional tem que receber lá de insalubridade. Aí passa para uma outra perícia, que é o perito contábil, né? Que é o perito que vai levantar os custos, quanto realmente, né, faz parte do processo. Né? Feito isso, executa a parte de pagamentos, né? Se a empresa não tiver o dinheiro, uma coisa, vem em penhoras, né, e assim por diante. Né? Então, caso seja necessária essa penhora, tem uma outra etapa que é a avaliação dos bens, né? E, consequentemente, aí, no final, o pagamento dos honorários do perito. Tá? Esse é um fluxo resumido, né? Mas é normalmente o fluxo que acaba correndo aí dentro de um processo pericial, tá? Salvo, né, algumas questões nos autos, mas basicamente esses são os conceitos. Tá? Bom, vamos comentar um pouquinho agora sobre a estruturação do laudo pericial. Sabemos, né, como eu já mencionei para vocês, que não existe uma padronização. Né? Não existe uma padronização sobre os laudos. Mas existe, na verdade, um entendimento do que precisa ter, né, basicamente, aí, compor esse laudo. Tá? Um laudo pericial, né, voltado para a parte, né, judicial. Então, uma capa, né, a primeira folha, né, do laudo pericial, vamos dizer assim. Então, deve conter inicialmente o título, né, indicado, o tipo de laudo que está sendo apresentado. Exemplo, laudo pericial de periculosidade, né, auxiliar no moinho. Também indicar qual o juiz, né, a vara, a região, né, que o laudo pertence, com o número do processo, o reclamante, o reclamado. A gente vai indicar aí também o nome do perito, né, então aqui vai estar o nome do perito, né, e o número dele, né, o número do registro dele no conselho de classe, certo? Bom, então isso é o primeiro, né, vamos dizer assim, o primeiro ponto, né, de um laudo pericial, né, que basicamente seria uma identificação. Em seguida eu tenho um sumário, né, um sumário que contém, na verdade, os resumos dos tópicos periciais, né, nenhuma novidade. A identificação das partes, né, é inserida os dados de quem está solicitando o trabalho e de quem será periciado. Então, vou colocar essa informação, né, dentro do meu escopo do laudo. E uma parte importante que é o objetivo da perícia, né? Então, nesse tópico, né, contém o motivo pelo qual está sendo realizado a perícia, ou seja, o que está sendo pedido, né, nos autos, o que está sendo aí pedido nos autos, especificando, né, qual tipo de perícia está sendo feita e o seu embasamento legal. Tá? Então, uma informação importante, né, é inserir isso dentro, né, do meu laudo pericial, que é o objetivo por si, né? Eu tenho ainda a versão de ambas as partes, então vou descrever, né, a versão entre o reclamante e o reclamado, bem como os argumentos de ambas as partes.
Então, eu vou estar descrevendo isso aí, um breve resumo, lógico, né? Em função da, do que está sendo solicitado, né? Um outro item importante que deve conter, né, são as considerações preliminares, tá? Essas considerações preliminares, tá, elas será relatado aí, né, de todos os documentos contidos no auto, a data, a hora, pessoas que acompanharam a vistoria, bem como os elementos, né, verificados no momento da vistoria. Então eu vou simplesmente aí, né, relatar quem que acompanhou, que dia que foi, que hora, o que que eu verifiquei na vistoria, né, se eu analisei algum tipo de documento ou não. Então eu posso fazer tudo isso aí nessas considerações iniciais, tá? Atividade exercida pelo reclamante, né? Então, vou fazer uma apresentação detalhada das atividades que ele exerce, né? Que o reclamante exerce ou que exerceu. Tá? Então, eu preciso descrever, é muito importante eu descrever isso em detalhes, tá? Porque muitas vezes o meu parecer técnico pode estar exatamente aí, tá? O embasamento, né? O local de trabalho, então eu vou fazer uma descrição detalhada do local de trabalho, né? Onde o reclamante exerce as suas atividades. Tá? Então, eu vou colocar lá uma série de ponderações, se era bem ventilado, se não tinha, tipo de piso, tipo de parede, alvenaria ou não. Eu vou fazer uma descrição bem detalhada, né? E o ponto, talvez de suma importância, né? Eu vou descrever aí qual foi o levantamento, né? A metodologia do levantamento técnico. Então, para cada estudo realizado no local, né, periciado, vai ser necessário aí realizar uma descrição da metodologia aplicada, bem como o embasamento legal que o levou à realização desse estudo. Tá? Diria que a metodologia é extremamente importante e o perito ele tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes, né, a outra parte vai tentar, vamos dizer assim, desqualificar o seu laudo em função da sua metodologia. Então, é importante a metodologia bem descrita e baseada realmente em normas, né, em legislações, em procedimentos técnicos aí. Perfeito? Levantamento, né, que é o exame das condições do ambiente, né, levantamento, na verdade, das condições, né, de ambiente de trabalho. Nesse item, a gente vai inserir já os resultados encontrados nos estudos aplicados, devidamente, né, separados, explicados. Então, já comecei a fazer meus levantamentos. Então, se foi necessário, por exemplo, fazer um levantamento de ruído, né, eu vou lá apontar os resultados, né, já explicar aqueles resultados, já em função daquela metodologia que eu utilizei, né. Faço uma avaliação já das medidas de proteções, né, existentes no local. Tá? Esse é um outro ponto também importante, extrema relevância, né, para um laudo pericial. Então eu vou apontar, né, vou colocar nesse tópico, né, as informações sobre os equipamentos de proteção individual, por exemplo, e as coletivas que eram utilizados, né, que foram fornecidos, por exemplo, para o trabalhador. Né? Se houve treinamento para a utilização, se as medidas de proteções atendem ou não à norma. Então, são informações que eu vou estar colocando, né? Lembrando que meu laudo ele tem que ser isento, né? Então, não estou indo lá nem para penalizar o empregador, nem para penalizar o empregado. Então, eu vou levantar dados para que a minha conclusão seja a mais idônea possível. Então, baseado nesses dados, né, um dos pontos importantes é exatamente a questão aí do levantamento, né, das proteções que eram, né, fornecidas para o trabalhador. E, por fim, lógico, as conclusões, né, de maneira imparcial, clara, direta, né, e com embasamento em normas técnicas. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Então, a conclusão é onde o perito vai realmente lá caracterizar ou não o direito, né, de insalubridade, né, para o reclamante. Tá? Pontos importantes, né? E aí, normalmente, dentro dos autos, né, a gente vai começar a ter os quesitos do reclamante, né?
O que seriam esses quesitos? Tá? A gente vai logo a gente fala um pouquinho mais dele aí. Tá? Ele descreve, né, descrever se houve ou não levantamento realizado pelo reclamante, em caso em que houver, deve ser esclarecida por parte do perito. Então, normalmente são perguntas, né, que é feito para o perito, né, para que ele possa se atentar no que ele tem que observar lá, por exemplo, no levantamento em campo dele. Aí eu tenho os quesitos tanto do reclamante como também os quesitos da reclamada, né? E no final, concluindo o laudo, né, eu tenho a bibliografia, são as referências bibliográficas, né, que eu utilizei para fazer o meu parecer, né, e o encerramento, né? Esse encerramento normalmente ele deve conter aí, tá? O número de páginas que compõem o laudo, bem como a relação dos anexos, deve conter ainda o nome do responsável pelo laudo, profissão, número de registro, data de elaboração, na verdade, a finalização do laudo. Tá? Posso também, normalmente é feito, né, inserir os anexos, né, eu coloco lá todas as informações necessárias que não foram colocadas no corpo do laudo, né, apenas referenciados, como fotos, projetos, croquis, levantamentos de atividades, cópias do CA, dos equipamentos de proteção individual, né, o que eu utilizei como base, ou o que eu solicitei, ou o que eu referenciei, o que eu observei, né, que eu citei no laudo, mas né, não não descrevi ele no laudo, né, propriamente dito. Apenas coloquei ele como um anexo para facilitar, né, facilitar a compreensão, né, para o laudo não ficar muito extenso, né, então eu faço, normalmente utilizo dessa forma. Perfeito? Bom, a gente continua, né, sobre essa parte teórica e obrigado. Até o próximo vídeo.